Desde os primórdios da história, as pessoas se embriagam. Entretanto, existem formas mais refinadas de ter uma ressaca. O vinho é uma dessas formas elegantes do álcool, apreciado pela nobreza, feito a partir da fermentação de uvas e sofisticado desde sua origem, descoberto antes da invenção da roda. Então, vou te levar hoje pela história e pela modernidade, dos copos dos reis até o vinho que você toma em um restaurante chique. Começando pelo começo. Os primeiros vestígios de vinho vêm da região do Cáucaso, atual Geórgia, onde arqueólogos encontraram resíduos de vinho em ânforas com mais de 8.000 anos. O processo era rústico e envolvia a fermentação espontânea das uvas, dependendo da sorte para o suco de uva ser fermentado da forma correta. Na Pérsia, o vinho era para os nobres e uma peça central durante rituais religiosos. Já no Egito Antigo, ele era algo caro, mas que o povo conseguia tomar. Também fazia parte da religião. O refinamento do vinho em sua cultura começou de acordo na Grécia, tomando um papel central na cultura. Ele se tornou símbolo de hospitalidade e sabedoria, tendo até um deus boêmio dedicado ao vinho, Dionísio. Eles descobriram formas de tornar o vinho mais gostoso e mais alcoólico, também separando o vinho por classificações regionais. Entretanto, os romanos pegaram os deuses gregos e também o vinho grego e espalharam ele por toda a Europa. Eles fizeram estradas, descobriram formas de guardar o vinho sem ele virar vinagre e fizeram o vinho virar moeda de troca. Forjaram cálices dourados para celebrar grandes momentos e herdaram o ato de brindar, que misturava os líquidos, certificando de que ninguém envenenou a bebida. Mais uma hora, o Império Romano caiu, e junto com ele a cultura do vinho. Nos mosteiros, os homens santos mantiveram a tradição do vinho viva, e trataram a enologia de forma científica, cultivando uvas e documentando todos os dados. O tipo de solo, o clima, o tempo que o vinho fermentava e amadurecia, etc. E assim surgiu o vinho de terroir, que é o vinho que o local e as condições naturais, ou seja, o território, define o sabor do vinho. A tradição se manteve viva e renasceu na Renascença, voltando às mesas dos nobres. Com as grandes navegações, ele veio às Américas, no Chile, Argentina, Califórnia e Brasil, com o primeiro vinhedo em solo brasileiro plantado em 1532, em São Paulo. Decidiram plantar localmente nas colônias, pois desde a importação até a chegada do vinho ele já virava vinagre. No meio tempo, as pessoas começaram a tomar vinho em taças de vidro e guardá-lo em garrafas de vidro ao invés de recipientes de barro. E o vinho de terroir ganhou ainda mais importância com Champagne, Bordeaux, Toscana e Piemonte, regiões da Itália e da França. No século XIX, houve a descoberta do processo do vinho de forma científica. Louis Pasteur descobriu e descreveu como a fermentação funciona, o que ajudou o processo todo a se tornar mais exato com medidas, tempos e nomes, ao invés da pura suposição. Vinhos começaram a ser envelhecidos por mais tempo, serem armazenados de forma ainda melhor e com a Revolução Industrial começaram a se tornar mais padronizados e acessíveis. Ao mesmo tempo, a filoxera, o inseto, destruiu vinhedos europeus, os principais da época. Isso só incentivou a pesquisa e desenvolvimento relacionados aos vinhedos. E na era contemporânea, o vinho é o que é hoje. Está na prateleira do mercado, mas não é algo que se toma todo dia. Ele é industrial, mas ele é feito à mão. Ele é tradição, mas é moderno. Você sabe como ele é, mas ainda não sabe como que é feito, e eu vou te mostrar agora. Tudo começa nos vinhedos. As melhores uvas precisam ser colhidas num ponto específico de sua maturação, medido pelo açúcar, acidez e cor. No mundo moderno são usados drones para identificar a hora de colher. A colheita pode ser manual, o que resulta em melhores uvas sem machucados, ou mecanizada para vinícolas grandes. De qualquer forma, o processo precisa ser delicado. Agora, depois de colhidas, as uvas têm que passar pela desengaçadeira, que separa os cabos usando vibrações e uma peneira. Isso também pode ser feito manualmente, mas toma muito tempo. O desengaçamento não é feito em todos os vinhos. E depois as uvas vão para o esmagamento leve, que resulta um suco de uva mais puro.
O resultado disso é o mosto. Ele é uma mistura de suco, casca, semente e às vezes cabinhos da uva. Para o vinho branco, a casca é removida antes de levar para fermentação, e para o vinho tinto, elas têm um papel essencial. Em tanques de aço, as leveduras fermentam o vinho, transformando seu açúcar em álcool e gás carbônico. Por isso os tanques são de aço, pois aguentam pressão. Nos vinhos tintos, a casca fica liberando sua cor e seus taninos, o que confere aquela sensação que amarra a boca e ao mesmo tempo deixa o sabor mais suave, ou seja, não são feitos para ser o que domina o vinho, mas sim o que equilibra ele. A fermentação inicial dura de 5 a 15 dias. Precisamos extrair mais vinho das uvas. A prensagem leve não é o suficiente ainda. A prensa extrai vinho do bagaço. Esse bagaço pode ser reaproveitado para destilação, o que não acontece com frequência hoje em dia, ou pode ser usado como fertilizante para as parreiras. Vários vinhos passam pela segunda fermentação, mas não todos. A fermentação malolática converte o ácido málico em ácido lático, o que deixa o vinho mais suave, e acontece logo antes da maturação. Isso é comum nos vinhos tintos, mas não na maioria dos brancos. E agora, o vinho se torna vinho. Na maturação, o vinho passa de um suco de uva alcoólico para uma bebida encorpada e rica em sabores. O lugar no qual o líquido fica muda o resultado final completamente. Nos tanques de aço, o aroma e sabor de frutas é o mais presente. E em barris de carvalho, ele ganha a complexidade de um vinho caro, com notas amadeiradas, baunilha, coco, etc. E o tempo de maturação muda o sabor completamente. Alguns vinhos são engarrafados em semanas, e outros esperam meses ou anos para ir para as prateleiras. Logo antes do engarrafamento, o vinho passa pela clarificação e filtragem. Clara de ovo e bentonita são usados para remover resíduos sólidos e suspensos. Para durar mais tempo com o mesmo sabor, o vinho passa pelo processo de estabilização. Agora que os resíduos sólidos não estão no líquido, precisamos impedir que se formem mais resíduos. Vários processos são usados nessa reta final, como a eletrodiálise, a centrifugação e a colagem. Alguns vinhos mais artesanais não passam por esses processos. E o vinho fica pronto para encontrar seu recipiente final. As máquinas enchem as garrafas, as tampam com rolhas ou tampa de rosca. Ou em vinhos mais caros, usam cera também. Algumas garrafas envelhecem mais ainda antes de ir para o mercado. E o vinho não é só uma bebida, é também uma tradição e uma ciência. Talvez você não veja uma taça de vinho do mesmo jeito. Gostou de descobrir como o vinho é feito? Deixe seu like, se inscreva, comente o que te surpreendeu no processo.